Olá, hoje vamos gravar mais um vídeo dessa série que é o Brasil Comunista. Hoje nós iríamos gravar as 10 técnicas de manipulação de Chomsky, denominado depois circo, mas eu resolvi passarmos adiante, depois nós traremos essas técnicas, elas são necessárias para que as pessoas possam compreender o processo político, os problemas por que o Brasil passa hoje e por que estamos vivendo essa situação de piora, não só na economia, como na criminalidade, na educação. Está ficando tudo muito ruim. E isso tem um motivo. E esse motivo é que nós estamos aqui debatendo, pegando as informações que temos na mídia, analisando-as e enquadrando-as na situação política por que passa o Brasil. Então, eu vou fazer uma leitura como se fosse um telepronto para que o vídeo se desenvolva mais rápido e não seja muito cansativo. E vou explicando passo a passo daquilo que eu for lendo. E que necessidade de explicação, porque é quase que autoexplicativo. Bom, nesse vídeo eu vou externar minha opinião sobre o projeto de poder que se desenvolve no Brasil, tendo por base os fatos e atos que vêm se sucedendo em todos os campos e que são diuturnamente divulgados na mídia. Então, tudo que eu aqui vou falar é público, já foi divulgado na mídia. E aí, de acordo com esses fatos, nós vamos dando as interpretações que nós temos deles. Bom, primeira coisa, a gente ouve muito comentário que o governo vai mal. Não, o governo não tem projeto de governo. Se vocês buscarem projeto de governo, vocês não vão encontrar. Agora, o que vocês têm que procurar é projeto de poder. Isso eles têm. Então, é o erro pensar que a esquerda, que se assenhorou da administração do Brasil, está sendo mal sucedida. Ela não está. Ao contrário, está colocando em prática o adestramento que recebeu para que possa tomar o poder. Como eles já disseram em várias ocasiões, o poder não se ganha, o poder se toma. Muito bem. Nós já identificamos esquerdista, nós já determinando suas estratégias, que são, primeiro, seu lema: xingue-os do que eu sou e acuse-os do que eu faço. Esse é o primeiro lema do esquerdo. Tudo que ele é, ele xinga os outros. E tudo que ele faz, ele atribui aos outros. O segundo é tomar as escolas e não os quartéis, de Antônio Gramsci. O terceiro é uma mentira dita 1000 vezes, torna-se uma verdade, de Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler. Então, qual é a meta? Mentir, mentir sempre e mentir muito. Eles adestram as pessoas para mentir. Desde aquele que está no topo, ele lança a mentira e os demais vão mentindo para reforçar. Veio bem, as crianças e adolescentes, elas estão sendo adestradas para repetir as mentiras que lhes estão sendo ensinadas. Estão apresentando, preste atenção, elas estão apresentando os mesmos comportamentos da esquerda. Sem fundamentação,
para sustentar ou defender a mentira, como alternativa, passa a gritar histericamente que aquilo que mentem é verdade. Então, o que acontece? A criança e adolescente, ela repete uma mentira que ela foi adestrada para acreditar. Vocês já viram lá atrás, vocês têm que ver o nosso vídeo anterior para entender. Ela foi adestrada para acreditar. Então ela acredita nessa mentira. Simplesmente ela não tem base, ela não tem conhecimento suficiente. Então, eu vou me reportar aqui a um fato que eu presenciei. Uma criança, eu estava próximo, eu estava observando, ela estava com a mãe e um tio e uma tia. E ela lançou várias mentiras, mas o que eu me lembro bem é de que o preto escravo, antigamente, ele passava muita fome, era um pobre coitado. Então, o senhor dos escravos, o patrão, o dono do escravo, ele pegava a carne nobre, né? O pernil do porco, né? O filé, a picanha do porco. Ele pegava essas carnes nobres e usava na sua alimentação. E as vísceras e os miúdos ele jogava no lixo, jogava fora. E que o escravo, pobre coitado, que efetivamente o é, porque a escravidão não é bom, e nem a escravidão comunista. Escrevam isso que eu estou dizendo a vocês. Escravidão nenhuma é bom, muito menos a escravidão imposta pelos comunistas. E aí eles pegavam esses miúdos e faziam uma feijoada. E é com isto que eles se alimentavam. O tio disse que isso era uma mentira, porque a feijoada é um prato que foi importado da Europa, era uma tradição europeia, era um prato fino, servidos nos melhores restaurantes da Europa. E quando a corte portuguesa veio para o Brasil, ela importou esse prato, essa culinária. Só que no Brasil, eles passaram a não conseguir os ingredientes que usavam lá na Europa. E eles improvisaram com o que tinha aqui no Brasil, que era o feijão preto, os miúdos de porco, pé de porco, orelha de porco, carne de charque, linguiça. Eles fizeram essa improvisação e continuou a ser um prato chique, servido nos melhores restaurantes do Brasil. E que o escravo não tinha acesso a esse prato. Ele não comia feijoada. O tio falou. A tia, né? A criança disse que isso que o tio estava falando era uma mentira. O tio falou, não, mentira é isso que você está falando. Quem te ensinou isso aí, mentiu para você e te ensinou a mentir sem você saber. Aí ele disse, não, isso é mentira. A tia, para poder ser o fiel da balança nessa discussão, foi na internet para consultar. E realmente constatou que se tratava de um prato originário da Europa, como eu aqui falei. Nesse instante, sem argumento, ele apresentou o comportamento de todo esquerdista. Mente, não tem como sustentar a sua mentira e começou a gritar histericamente. Começou a gritar, é verdade, é verdade, é verdade. Repetia a mentira e dizia, é verdade. Então, eles não só estão sendo ensinados, adestrados a mentir, como também a replicar o comportamento da esquerda,
de todo esquerdista que adota uma histeria e começa a gritar e se torna agressivo. Ele apresentou esse mesmo quadro. A situação está muito mais grave do que as pessoas possam imaginar. E o pior, a mãe dele também demonstrou ser desinformada. Porque achou que o menino tinha razão, porque ele gritava tanto e com tanta histeria que ela, para se livrar do problema, acredito, por ser desinformada, não querer se informar, não querer ver a verdade, ou talvez por ser de esquerda também, ter sido formada pela esquerda, concordou com o menino. Então, a criança mentiu e a mãe ajudou na mentira. No início, eu podia dizer que foi sem ela saber. Mas depois, quando a outra tia pesquisou na internet e viu que o tio é quem tinha razão, a mãe ficou no lado da mentira da criança. Estão percebendo como a situação é muito mais grave do que se pensa? Então, os pais desinformados, eles tendem a ser doutrinados e adestrados pelos filhos mentirosos. Muitas vezes mente por desinformação. Bom, hoje nós vamos tratar desses assuntos mais recentes que têm desdobramento em razão das nossas eleições. O Brasil está passando por um momento crítico, tendo em vista que as últimas eleições majoritárias estão sob desconfiança dos eleitores, que vêm se manifestando de várias formas, demonstrando sua indignação. A prova está nas manifestações de um lado e de outro. Um lado totalmente cheio, apoiado, e o outro totalmente esvaziado. Nos últimos 30 anos, a disputa política caracterizou-se pela ação denominada como Teatro das Tesouras, onde um partido de esquerda apresentava-se com características de direita, iludindo o eleitorado. É o que acontecia entre PSDB e PT. Certo? O eleitor percebeu e reagiu, obrigando os atores a se mostrarem, o que desnudou o sistema. Vocês viram agora na última eleição que não teve como eles disfarçarem. Tiveram que mostrar quem sempre foram e vieram juntos para essa eleição. Aquele que chamava o outro de ladrão, trabalhando sob o comando daquele que ele chamava de ladrão. Percebendo a hipocrisia desse pessoal? Assim é a esquerda. Ela finge, ela mente, ela dissimula. E ela vai invertendo a realidade. Só que quando as pessoas acordarem, será tarde demais. A hora é agora. Não podemos deixar para daqui a 10 anos, não. Ficou claro o aparelhamento ideológico de diversos órgãos públicos dos poderes da União. Muitos juristas renomados e autoridades públicas viram como equivocadas diversas decisões e ações adotadas pelo TSE/STF. Os dois atuam juntos, na minha opinião, conforme se manifestaram na mídia, impedindo o pleno conhecimento sobre um dos candidatos para que pudesse sufragar livremente. Então, ele dizia, chamar um disso pode. E o outro não pode. Então, ela se posicionava sempre a favor de atenuar a situação de um e agravar a do outro. Não só agravar, nesse sentido de permitir, como de impedir
que o outro se movimentasse livremente no peito, da mesma forma que aquele seu adversário fazia. E assim, eles fizeram com que a balança eleitoral pendesse para um dos lados, não sendo desta forma uma eleição livre. Ora, se eu sou impedido de ter acesso a informações que vão balizar a minha decisão, essa eleição não é livre. Ela foi maculada, ela foi viciada. Essa é a minha opinião. Segundo a mídia, muitos foram censurados, sofreram restrições de liberdade, tiveram seu bem sequestrados, etc., como consequência de ações arbitrárias do TSE/STF, havendo enorme pressão sobre os que discordavam dos atos e opiniões da esquerda. Então, havia uma pressão muito grande, ameaça de prisão, de restrição de patrimônio, multas, uso de tornozeleira, humilhação por parte daqueles que discordavam e manifestavam sua discordância. É do conhecimento público que, na época das eleições, o Poder Judiciário passou a praticar uma série de atos considerados arbitrários, incluindo aí a censura. Todavia, atualmente, o TSE-STF está promovendo uma autorregulamentação, na minha opinião, essa autorregulamentação, para poder se instrumentalizar para o exercício de poder de polícia política. Para mim, isso é ilegal, é arbitrário, porque não compete ao Poder Judiciário o exercício de atividade policial, porque passa a ser uma polícia política dentro do TSE. Com relação a isto, o MP, a AGU, a CGU e outras instituições não vêm a público se posicionar, em especial a OAB. Tem o dever de velar pela legalidade das ações dos poderes. Há um conglomerado de órgãos e instituições atuando em prol de um regime de esquerda, cujo seu líder afirma se orgulhar de ser chamado de comunista. Comenta-se na mídia que eleitores que questionaram as apurações dos votos sofreram ação do TSE/STF e foram incluídos em inquéritos cuja legalidade estão sendo comentadas publicamente pela sociedade, numa demonstração clara de repressão oficial. Mesmo após as eleições e a proclamação do seu resultado, há relatos de que o STF continua agindo como corrente política para que seja editada lei que possibilite que censure sem ser acoimado de arbitrário ou ditador. Porque o que vem acontecendo, e agora isso está tomando um volume muito grande, que já ultrapassou a bolha e já está tendo reflexo no exterior, é que as ações estão violando a Declaração dos Direitos Humanos, né? As ações estão sendo consideradas extremamente arbitrárias, estão sendo consideradas ações de tortura, tentando se dar uma roupagem de legalidade. Os inquéritos feitos estão sendo questionados, taxados de ilegais. Isso deve ter repercussão. Essas pessoas que estão praticando todos esses atos, elas devem se encontrar com a justiça. Uma hora ou outra elas vão ter que se encontrar com a justiça. Não tenha dúvida. Não tenham dúvida. Isso vai ter um reflexo, uma repercussão muito grande. E o Brasil tem que voltar à sua normalidade. E o que é normal no Brasil? Qual é a maioria do povo brasileiro? É comunista ou é democrata conservador? Democracia é isso.
é o poder da maioria, com respeito à minoria. Bem, pronunciamento de ministros do STF deixou claro que o órgão escolheu um dos lados políticos e atuou em seu favor. Ficou claro. Eles não se furtavam em comentar, não se furtavam em proclamar. Mesmo depois de eleito, o presidente continuou a proferir discurso de ódio e divisionista. Toda vez que ele sobe o palanque, ele dá uma maciada, como diz no jargão popular, e depois entra com o seu discurso de ódio e com sua divisão. De acordo com o interesse, ele escolhe um grupo para poder dividir. Bem como proferindo mentiras, levando o povo a manifestar-se contrariamente de forma ordeira e pacífica. Então ele professa discurso de ódio, discurso divisionista, e quando não está fazendo isso, ele está mentindo, falando coisas que não são verdadeiras, levando o povo ao equívoco. A desconfiança sobre o pleito, a forma obscura como se realizou, gerou insegurança quanto ao resultado, tendo sido a causa do protesto no dia 8/1/2024, marchando até a Praça dos Três Poderes. Essa foi a causa. O povo está indignado com a forma com que a apuração foi feita, né? Na minha opinião, não observando a publicidade da apuração do pleito eleitoral. Certamente, os órgãos de inteligência estavam monitorando as manifestações e alimentando informações do presidente da República, seus ministros, o TSE e STF e outros. Bom, para que serve a inteligência, que antigamente era chamada de serviço de informação? Para que serve a inteligência se não for para munir de informações necessárias, importantes, o presidente da República, os comandantes das forças, os ministros da Segurança e da Justiça, o presidente do STF, o presidente do TSE. Obviamente que os agentes estavam lá infiltrados, fazendo seu trabalho, tinha conhecimento para e passo de cada momento daquele movimento. É assim que funciona a inteligência. Então, o que faz crer que esses atores sabiam com bastante antecedência o dia, o horário, o local, o número de participantes, os objetivos e outras informações necessárias para que pudesse se preparar para impedir consequências danosas ao patrimônio público. Então, as forças de segurança, elas estavam munidas de informações necessárias a atuarem. Obviamente que essas informações não têm nenhuma importância se elas chegarem depois dos fatos acontecidos. Obviamente, elas são entregues com bastante antecedência ou com antecedência suficiente para que as forças de segurança federal e estadual pudessem se planejar, né? Pudessem planejar as suas atuações no limite de suas competências. As forças federais têm as suas competências, as forças estaduais têm as delas. E eles se planejam dentro dessas competências. Fica aqui o questionamento. Qual é o questionamento? Por que eles não agiram?
que agiram tardiamente? E por que um coronel que estava de férias ou de licença foi chamado para atuar e não foi chamado aquele que estava no comando naquele momento, que era quem deveria estar à frente da tropa? Porque o funcionário de férias, ele não tem obrigação, mesmo que sendo militar, ele pode ser reconvocado, pode ser suspensa a sua férias. Mas havia necessidade, por quê? Esse é um questionamento. Por que o que estava efetivamente respondendo na sua ausência, ele não foi responsabilizado? Não foi ele que foi preso? Por quê? Por que o secretário que entrou em férias na segunda-feira e viajou no final de semana estava fora? Por que esse secretário foi responsabilizado? Ele não tem regime militar. Ele estando de férias, de licença ou em final de semana, ele não está obrigado a comparecer no seu local de trabalho, a não ser que tenham mudado as legislações e eu não saiba. Mas até prova o contrário, não. Então fica esse questionamento. Não agiram por quê? Bom, esse relato ele vai buscar responder esse questionamento. O Decálogo de Lenin, que nós já esclarecemos aqui, já apresentamos, conjugado com demais enunciados, evidencia o projeto comunista de poder que se instalou em nosso país. Inclusive, o governador da Bahia, numa cerimônia ao lado do presidente Lula, disse que estava orgulhoso porque no Brasil já se desenvolvia um projeto comunista. Falou isso de viva voz, para todos que quisessem ouvir. A mídia tentou esconder, mas a mídia alternativa levou a público isso. Os comportamentos deixam claro um alinhamento de objetivo entre o presidente, seus ministros, com o STF. O STF já assumiu um lado ideológico. Basicamente, já assumiu um partido. E partidos com ideologias marxista-leninista contra o segmento político de direita brasileira, o que já se tornou de domínio público. Isso já está escancarado publicamente. Sob minha ótica de observação, o golpe comunista no Brasil aguarda somente seu desfecho, precisando de um fato para envolver as Forças Armadas, justificando sua atuação para consolidá-lo. Então, nós estamos num período muito perigoso. A Constituição que foi feita, ela foi feita para facilitar a tomada de poder por parte da esquerda comunista brasileira. E o Brasil precisa acordar.
o Brasil precisa se movimentar. Eu falei da vez passada que a eleição tinha que ter escrutínio público, que o voto tinha que ser impresso, tinha que admitir conferência e recontagem, e que urnas eletrônicas não são auditáveis, elas são periciáveis. Todavia, se você for periciar, você vai violar o sigilo do voto, porque lá vai estar registrado o dia e horário em que o cidadão votou e qual foi a sua escolha. Porque os órgãos eletrônicos, os computadores, né, deixam tudo registrado, todos os rastros ficam ali. Então, essa é a questão. E as urnas da Venezuela, houveram comentários muito a miúde de que o Hugo Chávez, quando era vivo, estava usando o resultado das urnas para saber quem votou nele e quem não votou. Como ele fazia? Ele dava o número do título eleitoral da pessoa e o programador ia lá e dizia, esse votou no dia tal, a tantas horas, em tal lugar, e votou em você, ou votou em fulano. Então, esse, por exemplo, se fosse um alto oficial do Exército, ele colocava o cara no comando que fosse importante para ele. Se fosse um servidor público, dava um comando que fosse importante para ele, Chaves. E aqueles demais, ele colocava, condenava ao ostracismo. Se não fizesse coisa pior. Porque as informações são tenebrosas. E isso aí não é difícil. E qualquer profissional de informática atesta o que eu estou falando, da possibilidade de você violar o sigilo do voto quando o voto é eletrônico. Como já se pronunciaram personagens destes poderes, o poder não se ganha, se toma. Então, o que eles estão fazendo é trabalhando para tomar o poder. E tomar sempre indica violência. Lembra do expurgo de Lenin? A matança que Hitler ordenou dentro e fora das Forças Armadas Alemãs? As pessoas esquecem, mas não pode esquecer não. São regimes comunistas e socialistas agindo juntos, a mesma coisa. E agora, na Nicarágua, quantos que estão sendo mortos, presos, inclusive padres, pastores. Então, as pessoas têm que abrir os olhos. Aqueles que trabalham com investigações criminais sabem que os indícios colam nos responsáveis, que deles não conseguem se livrar. Então, o indício é aquilo que a pessoa não quer que se aproxime dela, mas o indício cola nela. Onde ela vai, o indício vai atrás. Basta o investigador coletá-lo, se quiser. Então vamos aos indícios. O presidente, seus ministros e outros sabiam do movimento e não mobilizaram efetivo para contê-lo. É nosso sentir. Eu acredito que eles sabiam. Se eles não soubessem, eles tinham que acabar com o serviço de inteligência de todos os órgãos. O presidente, seus ministros e o STF alegam que o movimento foi um atentado violento contra a democracia.
um atentado violento contra a democracia. Uma tentativa de golpe de Estado, gravíssimo, mas o presidente se ausentou de Brasília. Como assim? Ué, eu estou para sofrer uma invasão da minha casa, eles vão tomar a minha casa, eles vão quebrar a minha casa, vão agredir a minha família e eu vou passear no município vizinho, sabendo disso, que isso vai acontecer, não estou lá para defender a minha família, o meu povo, o meu patrimônio. Não é esquisito isso? Quem assistiu filmes da máfia, tanto italiana quanto americana, sabe que os capos, sabe que é capo, né? Planejam os atentados ou atos criminosos quaisquer, deixam as ordens de execução e ausentam-se para outro local, participando de ações públicas para eximir-se da responsabilidade. A mesma coisa fazem os chefes do crime organizado brasileiro. Quem já trabalhou com esse tipo de investigação sabe do que se trata. Os policiais experientes, como da Polícia Federal, têm pleno conhecimento disso. Sabe que isso é rotineiro. Eles planejam, deixam as ordens de execução e vão passear num balneário e lá mandam ser fotografado, filmado, dão entrevistas para se eximir da responsabilidade. O ministro da Justiça e do GSI se encontravam presentes e bem próximo dos eventos, dos quais tomaram total conhecimento, e há informações de que nenhuma providência adotaram para impedi-los. Certo? O mínimo que um dos ministros deveria fazer é acionar a Guarda Nacional que estava estacionada ali próximo. É o mínimo. Há notícias de que as imagens que esclareceriam os fatos indicando com clareza seus autores não foram apresentadas ou foram extraviadas ou se extraviaram. Qualquer motivo a ser esclarecido. Então, isso é um indício grave, gravíssimo. O governo que quer esclarecer fatos criminosos de gravidade, como ele disse que esse quer, teria o máximo cuidado com as provas, especialmente essa prova, que seria uma prova cabal das ações de todos que ali estiveram. Há relatos de que pessoas já se encontravam dentro dos locais e chamavam e incentivavam as pessoas que participavam da caminhada pacífica a entrarem nos prédios que já estavam com suas portas abertas, mesmo sendo domingo. Como que o Palácio, o STF, a Câmara estariam com suas portas abertas, não tendo funcionamento, não tendo nada lá? Como assim? Num domingo? Alegar que o efetivo era pequeno para conter a turba é plausível. Pode ser, o efetivo era pequeno. Mas o pequeno número de gatos pingados que, segundo comentários, entraram nos prédios, poderiam ter sido repelidos e as portas imediatamente fechadas. Obviamente que se a segurança, como já aconteceu no passado, e aí era turba mesmo, que era o pessoal da esquerda entrando para quebrar, a segurança da Câmara conteve-os o tempo suficiente para que a tropa de choque chegasse e interviesse, ou intervisse. Por que não foi feito isso neste caso específico? São os indícios. Vão analisando os indícios aí, ver se a razão
no que está aqui, no que aqui está sendo comentado. A imagem de pessoas praticando depredação do patrimônio público, inclusive posando para a câmera fotográfica de repórter que ali já se encontravam, tendo se divulgado pela mídia que possivelmente tratava-se de pessoas ligadas à esquerda. Fato a esclarecer. Então, há essa suposição. E por que há essa suposição? Porque muitos dos indícios estão sendo desprezados. Não é? A imagem de militares federais nos locais da depredação que interagiram com os invasores. Como assim? Os caras estão entrando para quebrar e os militares estão dando água, estão indicando as portas onde eles devem passar. O que é isso? Com toda a gentileza, eles são violentos, estão quebrando, estão tentando dar o golpe. Como assim? Bem como eles deram água aos mesmos, aos invasores. Estabeleceram contato amistoso com aqueles que estavam entrando e quebrando. Deram água. A lógica nesse comportamento? A divulgação do ministro da Justiça informando que do seu local de trabalho acompanhou visualmente o que classificou como golpe de Estado ou atentado violento contra a democracia, mas nenhuma providência para coibi-lo adotou. Repete, isso está divulgado na imprensa. Depois ele tentou desdizer essa fala. Segundo divulgou a mídia, o presidente do local onde se encontrava, em pequeno espaço de tempo, apresentou um documento oficial relacionado ao suposto golpe, deixando transparecer que já o tinha devidamente pronto, em mais uma demonstração que tinha conhecimento prévio daquela ação. Bom, cada um faz sua avaliação. No dia seguinte, conforme divulgado amplamente na mídia, numa ação questionada por muitos juristas, pessoas entraram espontaneamente em ônibus, em local diverso do que se dera a ação, tida como criminosa, sem terem recebido voz de prisão, pois não sabiam que estavam sendo presas, foram enganadas, não tiveram seus direitos constitucionais informados no local, foram conduzidas para o local designado pela Polícia Federal sem seus conhecimentos e, aparentemente, sem individualização de seus atos ou suas condutas criminosas, foram autuadas em flagrante delito. A Constituição diz que no momento que você é preso, o agente que o prende tem que dizer e informar dos seus direitos constitucionais. E o crime foi no dia anterior. Como é que eles conseguiram promover esse estado flagrancial para o dia seguinte? Isso aí tem que analisar o flagrante para saber como é que foi montada essa estratégia, para caracterizar que eles ainda se encontravam em estado flagrancial. Um fato que chamou muita atenção foi o desaparecimento das armas e munições, que provavelmente estavam sob a responsabilidade dos militares que garantiam a segurança do local. E, até o momento, não houve informações sobre terem sido elas recuperadas ou que qualquer pessoa tenha sido presa e responsabilizada, muito menos que algum militar tenha sido punido por ter negligenciado sua guarda. Certamente deve ter sido instaurado um inquérito especialmente para apurar este fato, ou mesmo esteja sendo apurado dentro do inquérito conduzido pelo STF, o que seria natural. As informações sobre este assunto estão passando desapercebidas. Bom, foram
segundo a mídia informou, arrombado um local onde as armas eram guardadas, de lá foram subtraídas. Deixaram apenas um monte de estojo, de caixas, onde elas hipoteticamente estavam guardadas. Bem, mas quem era o responsável por aquilo? Quem é que estava escalado como sentinela das armas lá, do paiol das armas, do local das armas? Não foi apresentado. Como que foi arrombado? Qual é a versão oficial dada por esses ou estes militares que estavam de serviço no dia? Não tinha responsável? Tudo bem. Há imagens de militares alterando o local do suposto crime. Militares pegando coisas e jogando pelo chão. Isso foi divulgado na mídia. Esses militares foram responsabilizados? Alterar local de ilícito é crime. E no caso aí dos militares, vamos considerar é crime militar. Foi instaurado algum IPM para apurar esses fatos? Em que estágio se encontra esse IPM? Os indícios começaram a apontar para os integrantes do governo federal e o STF imediatamente decretou a prisão de servidores do governo de Brasília, que aparentemente não tem responsabilidade direta pela segurança das dependências internas do local que for invadido. Num esforço, sob nossa ótica, para desviar o curso das investigações, afastando-a do governo federal. Essa é a minha visão. O ministro do GSI, que estava lá, não foi responsabilizado. Por que não foi responsabilizado? Quem era o oficial de dia de serviço? Quem era? Não foi responsabilizado? Por que não? Quem era o comandante do batalhão de guarda? Por que até agora ele não apareceu para dar explicações? Por que ele não reforçou o efetivo da segurança? Por que não? Quem era? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas se a PM facilitou a passagem deles na rua, como está se querendo dizer, até lá eles não haviam cometido crime nenhum. Por que você deveria cercear o seu direito de ir e vir? Porque estão atribuindo que eles tinham conhecimento das informações. Ora, se eles tinham, os outros tinham também. Por que o ministro do GSI estava em pleno domingo lá trabalhando? Por que o ministro da Justiça estava em pleno domingo lá trabalhando? Estava trabalhando mesmo ou estava aguardando o movimento? Estava acompanhando o movimento? Estava monitorando o movimento? Isso tem que ser esclarecido. Aparentemente, tentando evitar questionamentos sobre seus atos e o processo eleitoral, o TSE/STF continuou pressionando a sociedade brasileira com ameaças de prisão, multa ou outras restrições, e seguiu censurando e paulatinamente foi se autoestruturando para reprimir ainda mais o povo que não concorda com a política e as atitudes que estão sendo tomadas. Essa estrutura que está sendo montada no STF já foi questionada, tendo sido tida como ofensiva à ordem legal, tendo em vista
ser exercício de atividade alheia à atividade fim e à atividade meio do referido órgão, visto tratar-se de recursos que podem ser usados para exercício legal de atividade de polícia política por parte deste órgão, aparentemente um desvio de finalidade que viola a Constituição Federal. O STF e o TSE, os dois juntos, aí eu não estou me recordando bem se estão querendo montar isso no TSE ou no STF. Qualquer um dos dois que for montado esse tipo de atividade é uma atividade ilegal. Ela não atende às designações para o qual o órgão existe. O órgão não existe para investigar, o órgão não existe para censurar, o órgão não existe para isso. Isso aí viola o princípio da finalidade. Essa é a minha opinião, é que eu manifesto aqui nesse momento de acordo com as informações obtidas perante a mídia. A conduta de vários ministros, suas ações, decisões e pronunciamentos deixaram transparecer que havia adotado um lado a apoiar no pleito eleitoral. Mas quando houve a liberação das informações de pelo Elon Musk, em sua rede X, antigo Twitter, onde ministro do STF determinou a adoção de providência em face de cidadãos brasileiros ao arrepio da lei e, adicionalmente, determinou que não se revelasse a autoria da ordem, tendo a empresa prestado a informação falsa de que fora por violação das normas de conduta estabelecidas pela rede, não ficou qualquer dúvida de que as eleições foram eivadas de vícios que a tornaram passíveis de anulação. Tendo em vista que não houve paridade de armas, nem equilíbrio da balança eleitoral, privilegiando o STF/TSE, um dos candidatos, especialmente o candidato da ideologia abraçada pelo respectivo Poder Judiciário. O Poder Judiciário revelou-se favorável à ideologia do candidato que hoje se diz satisfeito por ser chamado de comunista, mas que na ocasião se dizia socialista. E isso ficou claro para todo mundo. E ainda, na esteira dos indícios, perguntamos, eu acho que essa pergunta deve ser feita por todo cidadão, de direita, de esquerda, de centro, porque a justiça tem que ser alcançada, porque aqueles que violam a lei para ajudar são os mesmos que a burlam para prejudicar. Então, aqueles que burlam a lei para ajudar são os mesmos que a burlam para prejudicar, porque isso não é porque a pessoa é bondosa, é porque ela tem desvio de caráter. Então, todo brasileiro tem que perguntar, quem mandou matar Bolsonaro? Isso tem que ser esclarecido. Um presidente é vítima de uma tentativa de homicídio e não se chega à profundidade da investigação, é uma coisa tenebrosa, tem que ser esclarecida. Conforme os indícios apontados na mídia, há fato e evidência de que o autor participava de um grupo ou equipe, se assim se pode chamar, com o propósito de assassinar o presidente ou qualquer membro de sua família. E sendo Adélio uma pessoa pobre, aparentemente, ele foi financiado e foi ajudado e recebeu apoio logístico para executar sua missão. Porque ele sozinho, ele não tinha condições de atuar da forma que atuou. Muito embora a PF tenha concluído que Adélio agiu sozinho, como um lobo solitário, as evidências demonstram o contrário. Inclusive, deve ser esclarecido se a equipe de advogados já estava aguardando, se eles já estavam sabendo do atentado e estavam ali aguardando. Se desse zebra, como deu,
eles pudessem atuar imediatamente. Se eles tinham conhecimento do plano e se sua função era atuar após a ação de execução, caso o executor viesse a ser apanhado, como foi, atuando como bombeiros, com o propósito de minimizar os danos a todo o grupo, ou aqui podemos chamar quadrilha ou crime organizado. Então, os advogados, né, já estavam ali preparados, e a gente sabe que o PCC, o Comando Vermelho, a milícia, ela mantém grupos de advogados ou escritórios, ou etc. Isso já se tornou público. Eles pagam mensalmente para que, se aconteça um revés, na hora que eles estiverem atuando, que esses advogados cheguem logo para que eles não sofram pressão psicológica, para que tenham que dedurar, que tenham que contar, que tenham que entregar, e possam ali ser amparados por esses grupos de advogados, que aí não entra no questionamento se é ético ou não é ético, aí é um problema da OAB. Mas que então, eles estão contratados. Será, então, que esses advogados, esse Adélio, tinha condições de contratá-los, contactá-los, pagá-los, fretar avião? Ele tinha condições de se transportar, ele tinha condições de se hospedar, aguardar, planejar sozinho toda essa situação? É muita coisa para se acreditar que ele agiu como um lobo solitário. Quem foi que o estimulou? Quem foi que o induziu à prática deste ato? Isso tudo tem que ser investigado. E essa pergunta, quem mandou matar Bolsonaro, ela vai persistir muito tempo. E todos devem continuar perguntando aos poderes públicos quem mandou matar Bolsonaro. Porque isso foi um atentado violento à democracia brasileira. O Ministério Público, ele tem que se esforçar. Ele não pode aceitar e silenciar. Ele tem que ou devolver o inquérito, que eu não acho necessário, ele pode dar sequência à ação penal. Né? No caso, ele já concluiu essa ação penal, mas ele tem que determinar a instauração do competente inquérito complementar para apurar quem são os mandantes. E caso a Polícia Federal já tenha feito essa investigação e esse relatório que eu me referi aqui, que ele agiu como lobo solitário, tenha sido esta conclusão, eu creio que o Ministério Público tem que se debruçar com muito carinho sobre isso e determinar novas diligências. Porque senão, desta forma, o povo brasileiro vai continuar se perguntando quem foi que mandou matar Bolsonaro. Bom, Elon Musk, em um de seus pronunciamentos, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes tinha o presidente Lula em uma coleira. No caso, me arrisco em supor que o presidente Lula é quem tem alguns ministros do STF na coleira, e o mesmo atuam em apoio e em cumprimento às suas determinações. Agora, por quais motivos? Eu elenco aqui alguns. O primeiro pode ser por gratidão. Eles estão gratos porque o presidente os tirou
uma condição e os deu poder, colocou lá no STF. Então, eles são gratos e ajudam o presidente. O segundo pode ser por alinhamento ideológico. O presidente os colocou lá por uma questão de compatibilidade ideológica e eles estão atuando dentro dos princípios da ideologia marxista, leninista, que impõe aos comunistas e socialistas, que é tudo a mesma coisa para mim. O terceiro pode ser por algum outro motivo não declarado, do qual o povo não tem conhecimento. Qual o motivo? Não sei. Aí teria que os ministros declararem, né? O que o povo está verificando é um certo alinhamento entre o STF, a Presidência da República, o PGR e alguns partidos e políticos de esquerda. Todavia, ensaia-se impeachment de ministros do STF. Então, nós vemos todo dia aí pedindo impeachment dos ministros do STF, impeachment. Mas esquece-se de que, caso haja êxito no Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, e o ministro seja efetivamente impeachmentado, afastado do cargo, o processo deverá, em última análise, por força de comando constitucional, ser apreciado pelo mesmo STF, do qual o ministro é membro. E ao que tudo indica, haverá uma forte proteção aos seus membros. Então o STF ele vai se autoproteger. Assim como um hacker, num ato ilegal, desnudou a Lava Jato, aquela questão daquela comunicação entre o juiz e o promotor, em que eles se autoajudam para instruir o processo, isso é de uma imoralidade, porque se o inverso ocorresse, o juiz se acertando com o advogado para absolver o criminoso, não causaria indignação? O outro polo tem que causar também. O juiz tem que ser imparcial. Não pode ele ajudar o Ministério Público para condenar quem quer que seja, como ele não pode ajudar o advogado de defesa para absolver quem quer que seja. Então, assim como o hack desnudou a Lava Jato, essa situação, e causou todo este estrago ao Brasil e ao povo brasileiro, neste caso aqui que nós estamos tratando, um elemento estranho ao processo, sequer nacional, que é o Elon Musk, dizem que é Musk o nome dele, interferiu para desnudar a trama urdida contra o povo brasileiro. O povo brasileiro foi vítima nesse processo. O povo brasileiro foi enganado nesse processo eleitoral que nós tivemos. As mensagens que Elon Musk trouxe a público não deixam dúvidas. O que já estava havendo anteriormente, confirmadas por essas mensagens, não deixam dúvidas. A eleição é passível de ser anulada. Não resta dúvidas, isso já vem sendo anunciado na mídia, que a democracia brasileira passa por sério risco e o povo deve cuidar melhor de suas eleições, que é a única arma existente contra o totalitarismo em sua maioria de esquerda. Então, sem eleições ou com eleições fraudadas, certamente o Brasil se transformará numa Nicarágua, numa Venezuela,
numa Cuba, numa Rússia e numa Alemanha hitlerista. E o povo verá seus filhos sofrerem. Cuidem e cuidem bem da democracia. O conjunto de atos e fatos ilegais que estão se avolumando nos permite concluir que uma má administração se instalou no Brasil, levando à falta de confiança do povo nas decisões tomadas pelos agentes públicos, mas que, para o propósito a que se prestam, estão indo muito bem. Estão instalando um caos em todas as áreas: economia, educação, segurança. A criminalidade disparou. A criminalidade aumentou absurdamente. Todos os crimes, inclusive contra as mulheres, contra homossexuais, contra as minorias. Não é? Mas isso é porque eles são péssimos administradores? Não. Faz parte de um processo de tomada de poder. Escrevam isso. Não duvidem que a crise por que passa o Brasil será aprofundada por este governo, por tratar-se de método adotado e corriqueiro nos regimes de esquerda, levando o povo ao desespero, facilitando a tomada de poder, como já se manifestaram vários personagens da vida pública da nossa nação. Quando o presidente do Banco Central for mudado, eles vão baixar o juro na canetada e a inflação vai disparar. Aí que o pobre vai ver quanto custa o quilo de arroz e o quilo de feijão. E aí, meu amigo, vai ser tarde. Os R$ 600 que as pessoas recebem hoje vai dar para nada. Para nada, para nada, para nada. É como diz na gíria, vai vender o almoço para comprar a janta. É assim. E será que nós não aprendemos com os erros das outras nações? Vamos querer ir para o mesmo caminho? Como é que a gente pode evitar essa situação, essas manipulações? Como? Nós temos que nos educar. Nós temos que pensar por nós mesmos. Não podemos ser igual aquela criança que está sendo adestrada para acreditar nas mentiras e ter um comportamento histérico de esquerda. E o que é pior? A mãe dela, uma adulta que não tem a capacidade de buscar na internet a informação verdadeira sobre os fatos. E prefere não se incomodar e deixar que uma criança domine a cena política com mentiras e histerismo. Então, é isso que a gente tenta passar para todos aqueles que nos assistem, né? A gente tenta dar essa ideia, mas as escolas modernas estão tentando impedir a todo custo que as pessoas se eduquem e passem a pensar por si mesmas. Estão incutindo que elas têm que acreditar naquilo que elas ouvem, sem questionar, sem pesquisar. Isso está até nível de universidade. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que falar mais sobre política, discutir mais sobre política. Isso é necessário e é salutar para o Brasil.
A todos que me ouviram até aqui, o meu muito obrigado.